Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Vamos lá, pessoal, tipos aqui de previdência complementar. Aqui eu já não estou falando da previdência social, aqui eu estou falando da previdência que as pessoas, via de regra, elas conseguem contratar em entidades abertas de previdência ou entidades fechadas de previdência complementar para complementar a previdência social, que é aquela pública, né, onde a gente tem como agente operador do sistema o INSS. Daí eu tenho duas formas aqui então de previdência complementar. Eu tenho aquela que é fechada e aquela que é aberta. A aberta, começando a explicar por ela que é mais fácil, eu tenho aquela pessoa que ela vai então até uma instituição e vai fazer a contratação dessa previdência aqui. Aí funciona da seguinte forma: eu tenho a pessoa aqui, ela resolve então fazer a contratação da previdência complementar aberta e ela vai, de forma mensal aí, ela vai guardando um valor nessa previdência, tá? Pode ser, por exemplo, R$ 1.000, assim todos os meses, e depois de um determinado tempo, ela vai poder aqui receber o que ela acumulou, mais o que ela obteve de rentabilidade durante esse período aqui, durante a fase que a gente comumente chama de aposentadoria. Tá? Ela vai poder receber pagamentos mensais, de forma vitalícia, por um tempo pré-determinado, ou receber tudo aqui num pagamento único. A gente vai estudar as formas que essa pessoa ela pode receber o pagamento. O detalhe é que esse valor aqui ele está sendo usado para fazer o pagamento da aposentadoria dessa pessoa aqui, do que ela vai receber depois que ela decidiu resgatar os valores da previdência privada, tá? Então, previdência complementar também é chamada de previdência privada. E ela mesma, então, vai guardando, vai tendo os rendimentos e ela vai obter os pagamentos depois. Diferente da previdência social, aonde os valores que estão sendo contribuídos ao longo da vida profissional da pessoa estão sendo usados para fazer o pagamento de outras pessoas que já estão aposentadas ou que recebem algum tipo de pensão. Então a gente tem essa diferença aqui, tá certo? Bom, ela é aberta no sentido de que qualquer pessoa pode fazer a contratação. E quem vai ofertar esse tipo de produto aqui são as entidades abertas de previdência complementar, as EAPC, que são entidades ou sociedades seguradoras autorizadas a instituir planos de previdência complementar aberta. Essas entidades elas podem ser individuais, quando contratar, aliás, né, a aposentadoria aqui complementar aberta ela pode ser individual quando contratados por qualquer pessoa ou coletivas, quando garante benefícios a indivíduos vinculados, direto ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. Agora, eu também tenho a aposentadoria fechada. Essa daqui é diferente no sentido de que ela vai ser restrita a apenas algumas pessoas. Também aqui a gente tem instituições que vão fazer a oferta. Essas instituições aqui são as entidades fechadas de previdência complementares, as EFPC, conhecidas aqui como fundos de pensão. Então, aqui eu tenho instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência coletivos. Aqui já são coletivos, não são individuais, organizadas pelas empresas para os seus empregados, com o objetivo de garantir pagamentos de benefícios aos seus participantes na aposentadoria. Podem também ser organizados por associações, sindicatos ou entidades de classe. A diferença é que na fechada eu vou ter uma empresa que vai disponibilizar essa aposentadoria aos seus empregados. Se a pessoa ela não é dessa empresa, ela não vai conseguir acessar. Por isso que ela é fechada, por isso que ela é restrita. Aqui não, eu até posso ter uma pessoa jurídica trazendo a possibilidade de, de um benefício coletivo, né, para várias pessoas entrarem, mas eu não tenho essa restrição que é só para um grupo de pessoas que tem um vínculo empregatício com uma empresa, por exemplo. Tá? Então, a aberta, a princípio, qualquer pessoa pode contratar, a fechada, apenas pessoas restritas, pessoas que são funcionários de uma empresa. Beleza.
Vamos falar aqui das fases da previdência complementar. A legislação ela divide o prazo de cobertura de um plano de previdência complementar em dois períodos. Quais são esses períodos aqui? O período de diferimento, chamado de acumulação, e o período de pagamento do benefício, chamado de renda. Então, de novo colocando aqui, eu vou ter a pessoa e ela vai então fazer a adesão aqui a uma previdência do tipo aberta. Aí ela vai ter uma linha do tempo aqui, que é o que a gente chama de período de diferimento, ou, né, vou colocar aqui, a acumulação, que vai ser o período pelo qual ela vai fazer as contribuições para que depois ela comece então a fazer os resgates. Aí vai ser aqui o período de diferimento. Eu vou colocar aqui renda, né? Que é quando ela começa a receber então o que ela acumulou. Então, olha só, período de diferimento ou de acumulação corresponde ao período compreendido entre a data do início do plano em que são efetivadas as contribuições, quando o participante ele está aplicando os valores e também acumulando os juros. Aqui ele não está recebendo nenhum tipo de renda, ele ainda, como a gente gosta de usar, ele ainda não se aposentou. Até a data contratualmente prevista para o início do pagamento do benefício. A partir daqui, eu começo a ter o pagamento do benefício. É nessa fase aqui, na acumulação, que o participante do plano ele deve optar pelo tipo de renda que vai desejar obter quando ele se aposentar. Então aqui ele vai escolher depois quais as possibilidades de resgate que ele vai ter. A gente já vai falar sobre isso. Então aqui no período de acumulação, a pessoa pode, por exemplo, de forma mensal, sempre colocar aquele valor de R$1.000. Tá? Então ela vai colocando esses R$1.000 aqui e ela coloca numa espécie de um fundo de investimento. É muito semelhante, tá? Quando a gente fala de previdência privada, a lógica aqui é muito semelhante a um fundo de investimento. Essa pessoa vai colocando, né? A gente vai ter aqui um fundo, é um fundo especialmente constituído, tá? É assim que ele se chama. Vai o dinheiro para esse fundo e o fundo aqui ele vai fazer aplicações em diferentes instrumentos financeiros. Vai depender aqui da característica do que a pessoa está buscando. Ela está buscando mais renda fixa, mais renda variável, e aí a depender do objetivo de investimento, ela vai aderir a algum tipo de fundo e esse fundo então vai respeitar esse objetivo. Se ela for conservadora, por exemplo, esse fundo ele pode aplicar em títulos públicos federais, em debêntures de empresa, em CDBs de instituições, ele pode diversificar dessa forma aqui em títulos de renda fixa. Agora, se ela estiver buscando algo que seja mais arriscado, daqui a pouco esse fundo ele vai aplicar em ações, debêntures também, ou outros títulos aí de renda variável. Perfeito, tá? Então, durante a fase de acumulação, a pessoa ela vai colocando os valores, esses valores eles vão sendo aplicados em diferentes instrumentos financeiros e eles passam a ter um retorno, né? Passa a gerar juros. Ao final daqui, ela vai ter acumulado um montante, aonde vai ter o que ela colocou de pagamentos mensais e também o que acumulou de juros. E a partir desse momento aqui, né, a partir desse momento, ela vai começar a resgatar esses valores no chamado período de diferimento. Ou melhor, né, período de pagamento. Período de diferimento é o que a gente acabou de ver. Aqui é o período de pagamento do benefício. Então, no período de pagamento, também chamado de renda, aqui vai ser o período que o participante vai receber o pagamento do benefício, sob a forma de renda, que ainda pode ser de uma forma vitalícia, ou seja, ele vai receber até que ele venha a falecer, ou de maneira temporária, que é quando o participante ele vai resgatar os valores, mas na forma de pagamento de benefícios, tal como uma aposentadoria. A gente já vai ver essas possibilidades aqui de renda, tá? Então, funciona mais ou menos assim. O detalhe é que a gente tem uma flexibilização maior aqui do que a gente tem na Previdência Social. Isso porque, primeiro, esse valor aqui que vai ser definido entre o participante e a entidade que está ofertando a previdência privada. Né? Se R$1.000 for pouco aqui, ele pode colocar 2, pode colocar 5.000, depende da renda dele. Se for muito, ele pode colocar menos. Então, existe essa flexibilidade. E além disso, vamos supor que a pessoa, por exemplo, ela foi sorteada em um título de capitalização e ela recebeu lá um valor de R$100.000. Ela poderia fazer apenas uma aplicação inicial nesse valor aqui de R$100.000 e não
fazer mais nenhum pagamento aqui durante o período de acumulação, só esse pagamento inicial. E aí esses 100 mil reais, aquela mesma lógica, eles vão ser aplicados em um fundo, esse fundo ele vai fazer diferentes aplicações financeiras e vai ficar gerando retorno. Aí vai chegar aqui no final eu vou ter um montante, esse montante aqui pode ser, por exemplo, de 200 mil reais, dependendo do tempo que se passou entre o pagamento inicial e o pagamento final. Outra característica também, é a pessoa que ela vai definir por quanto tempo aqui ela vai fazer as aplicações ou vai deixar o dinheiro investido. Se ela quiser deixar por 5 anos, ela pode. Se ela quiser deixar por 15, por 20, 30 anos, ela pode também. Aqui é flexível. Só que o que ela vai receber vai depender do que ela acumulou durante o período de diferimento. Tá? Se ela colocou bastante ao longo desse tempo e deixou por um longo prazo, provavelmente ela vai receber aqui pagamentos maiores, né? Agora, se ela deixou por pouco tempo, não vai ter tido tempo suficiente para que isso tenha se capitalizado muito. Aí ela só vai receber, se a gente estiver falando de 1 ano, 2 anos, provavelmente ela só vai receber o que ela realmente aplicou. Lembrando que vão existir taxas aqui em relação à administração desse fundo e a gente vai ver. Mas a lógica é bem semelhante a um fundo de investimento. Então funciona mais ou menos assim. Período de diferimento ou de acumulação é quando a pessoa ela está guardando os valores e recebendo juros por conta disso. Período de renda é quando ela vai efetivamente começar a receber o que ela poupou durante o período aqui de acumulação. Bom, e aí é o que eu falei para vocês. No período de renda, a pessoa ela vai poder escolher diferentes formas de receber esse valor. Ela vai poder, por exemplo, receber de forma vitalícia. Ou seja, ela vai receber até que ela venha a falecer, o que é muito semelhante ao que a gente tem na Previdência Social. Ou pode ser de forma temporária também. Ela vai estipular que ela vai receber a renda aqui em pagamentos mensais pelo prazo de 10 anos. Depois de findo esse prazo de 10 anos, ela não vai receber mais nada. Ou seja, todo o montante aqui, ele vai ser utilizado durante esses 10 anos. E aí a seguradora, a entidade aberta, ela vai fazer um cálculo aqui de quanto que vai ser possível pagar ao longo desses 10 anos. Agora, se ela escolher de forma vitalícia, aí a nossa seguradora ela vai ter que fazer um cálculo também para manter esses pagamentos até quando essa pessoa venha a falecer. Mas, Renan, não tem como saber efetivamente quando ela vai falecer. Obviamente que não tem, mas aí a seguradora vai levar em conta a média de expectativa de vida das pessoas para estipular um valor. E o que passar disso, aí é risco da seguradora, né? Vamos supor que pelo montante que tem aqui de 200 mil reais, a seguradora ela fez um cálculo lá e de acordo com a expectativa de vida, ela entende que essa pessoa ela sobreviveria ainda mais uns 15 anos. Então ela vai ter que calcular de uma forma que esses 200 mil reais e mais o que ficar aplicado, né, ao longo do tempo que essa pessoa for receber os pagamentos mensais, ela vai fazer esse cálculo e ela vai estipular o quanto que ela pode receber de maneira mensal. Vamos supor que nessa hipótese aqui, então, de forma vitalícia, a pessoa ela vai receber um valor aqui de R$ 1.500 por mês, né, ao longo desses 15 anos aqui. E aí vamos supor, né, esses 15 anos aqui, quem calculou foi a seguradora. Passou os 15 anos e o dinheiro que tinha todo lá, um montante, mais o que gerou de juros ao longo desse tempo aqui, acabou aqui, né? Porque foi o cálculo que a seguradora fez. Mas se essa pessoa ela continuar sobrevivendo por mais 10 anos, por mais 20 anos, pessoa com saúde, pode acontecer. A princípio, né, o dinheiro dela se foi ao longo desses 15 anos. Não tem problema, tá? Ela vai continuar recebendo os R$ 1.500, porque isso é um risco da seguradora. Ela que fez a conta dessa forma, ela acreditou que a pessoa fosse viver 15 anos e a pessoa viveu mais. Ela vai continuar recebendo. Bom, mas agora, se eu tenho o prazo definido, né? Aqui foi 15 anos porque foi o cálculo da seguradora. Agora, se eu tenho uma renda que ela tem um prazo definido, aí todos os pagamentos eles vão esgotar ao longo desses 10 anos que estão definidos aqui, por exemplo. É claro que, detalhe, se a expectativa de vida antes da pessoa era 15 anos, e ainda existe o risco da seguradora ter que pagar mais que isso, quando ela for fazer o cálculo de quanto a pessoa vai receber, esse vai ser um valor menor nessas condições do que ela vai ter que pagar se a pessoa vai receber exatamente só por 10 anos. Então aqui, mesmo tendo o mesmo capital, pode ser que aqui a renda mensal que essa pessoa vai receber vai ser de 2.500, por exemplo, tá?
esse é um cálculo que a seguradora vai fazer. Bom, isso eu estou trazendo então possibilidades de pagamento, levando apenas em consideração se é temporário ou se é vitalício. Daqui a pouco a pessoa poderia escolher receber isso daqui tudo em um pagamento único, ou seja, ela foi guardando, né? Aliás, aqui no nosso exemplo ela guardou 100 mil reais, isso daqui gerou 200 mil. Se ela for receber em um pagamento único, já aqui ela vai receber esses 200 mil reais menos os tributos. E depois ela não vai ter nenhuma outra forma de renda porque ela já recebeu em um pagamento único. Tá? Então, a previdência complementar, ela é flexível nesse sentido. A pessoa pode escolher diferentes formas de renda. Quais são essas formas? Eu trago aqui, tá? Então, primeiro exemplo é a renda mensal vitalícia, que é aquela que a gente falou, tá? Então, vai ter uma renda vitalícia que vai ser paga exclusivamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. O benefício ele termina com o falecimento do participante. Mas, Renan, como é que fica cônjuge desse participante, como é que ficam os filhos? Nesse caso, eles não recebem nada, porque a modalidade escolhida foi a renda mensal vitalícia e essa é exclusiva ao participante. Mas eu tenho aqui, por exemplo, também, que eu tenho a renda mensal vitalícia com um prazo mínimo garantido. Olha a diferença aqui. Eu tenho uma renda que ela paga vitaliciamente ao participante, o segurado, e a partir da data de concessão do benefício, sendo garantido aos beneficiários um prazo mínimo de garantia que será indicado na data da proposta de inscrição e é contado a partir da data do início do recebimento do benefício pelo participante. Tá? Então aqui já é diferente, porque eu vou ter os pagamentos mensais que vão acontecer aqui, que a princípio vão ser vitalícios, né, ao participante, até que ele venha a falecer. Faleceu. Se for renda mensal vitalícia, acabou o benefício. Agora, nesse daqui não, porque ele vai ter um prazo mínimo garantido aos beneficiários. E esse prazo ele vai estar indicado lá na proposta. Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, depende do que estiver indicado lá. É claro que quanto maior esse prazo, a gente está diluindo o valor de 200 mil aqui. E os potenciais recursos, os potenciais rendimentos que venham ao longo desse tempo aqui, em um prazo maior. Então a renda ela vai ser menor. Né? Vamos supor que se antes eu estava calculando 1.500 com um prazo garantido de 5 anos aos beneficiários, agora vai ser de 700 reais. Né? Se for mais 10 anos, agora vai ser 500 reais. Cada vez que eu vou aumentando o prazo aqui, esse cálculo ele vai diminuindo, porque se espera receber por um maior tempo e eu tenho o mesmo montante em todas as situações, quando do início da concessão do pagamento. Bom, eu ainda tenho a renda mensal vitalícia, que ela é reversível ao beneficiário indicado. Então, renda paga de forma vitalícia ao participante a partir da data de concessão do benefício escolhida. Quando ocorre o falecimento do participante, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição vai ser revertido vitaliciamente ao beneficiário indicado. Então, eu tenho a renda mensal vitalícia para o participante e aqui eu não vou ter um prazo mínimo, eu vou ter também para o beneficiário aqui um pagamento vitalício. E aí, né, depende do cálculo da expectativa da vida. Mas se na hora da seguradora for fazer essa conta e estar resultando em um prazo muito grande, levando em consideração a expectativa de vida do participante e do beneficiário, o valor aqui ele também vai ser menor de pagamento mensal. Tenho ainda a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Então, a diferença está aqui, ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção dessa renda, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição vai ser revertido de forma vitalícia ao cônjuge. E quando o cônjuge falecer, vai ser reversível temporariamente, ou seja, por um prazo estabelecido, aos menores, até que eles completem a idade de maioridade. E aí pode ser estabelecido 18, 21, 24 anos, conforme o percentual de reversão estabelecido. Então, percebam que eu estou aumentando ainda mais o prazo quando a seguradora for fazer o cálculo aqui, provavelmente isso vai resultar numa renda mensal menor, tá? Bom, perfeito. Além aqui da renda mensal vitalícia, eu tenho a renda mensal temporária. Eu vou ter então aquela situação onde o benefício ele vai ser pago exclusivamente ao participante, fechou o tempo que foi estabelecido, acaba, né? Ou se acontecer dele vir a falecer antes disso, que pode acontecer, né? Ele fez para o prazo de 10 anos, e antes dos 10 anos ele faleceu. Cessa a renda mensal temporária. Ou, se fechar o prazo de 10 anos,
ela fecha também, tá? Então, por isso que consiste uma renda temporária paga exclusivamente ao participante. O benefício ele cessa com o falecimento desse participante ou o fim da temporariedade contratada. Os 10 anos aqui que a gente colocou. O que ocorrer primeiro. Eu ainda tenho a renda mensal por prazo certo. Consiste em uma renda mensal a ser paga por um prazo pré-estabelecido ao participante assistido. Na proposta de inscrição, o participante vai indicar o prazo máximo em meses, contado a partir da data de concessão do benefício em que será efetuado o pagamento de renda. E o outro exemplo é aquele que eu falei para vocês, tá? Tem um pagamento único chamado de pecúlio, que vai ser o benefício que ele vai ser pago na forma de pagamento único, cujo evento gerador é a morte ou invalidez do participante, tá? Então, são exemplos aqui de possibilidades que eu tenho em relação à previdência complementar na hora do pagamento. Eu ainda tenho algumas características técnicas aqui associadas. Primeiro, tá? As previdências complementares, elas guardam algumas semelhanças com os fundos de investimento, especialmente por existir a gestão profissional dos recursos do fundo e a presença de um administrador. Então, muito semelhante ao que a gente tem no fundo de investimento. Elas aqui são estruturadas sob a forma de condomínio aberto, sempre em cotas de fundos de investimento especialmente constituído. Por ser um fundo, eu tenho a chamada taxa de administração, que é a taxa percentual cobrada desses fundos aqui, em que os recursos do plano são aplicados pelo administrador para a prestação de serviço de gestão profissional desses recursos e também pagamento de outros prestadores de serviços. Ela é calculada e provisionada por dia útil, deduzida do valor da cota desse fundo aqui. Também tem a possibilidade da taxa de carregamento, tá? Essa é uma importância destinada a atender às despesas administrativas e de comercialização do plano. Os percentuais máximos, conforme norma vigente, são: para planos com contribuição variável, pode-se cobrar no máximo 10% de taxa de carregamento, tá? Contribuição variável aqui, a gente vai ter o PGBL e o VGBL. E para os planos em benefício definido, que é a Previdência Social, que opera dessa forma aqui, se fosse, né, Previdência Privada, poderia cobrar aqui até 30% de contribuição. A Previdência Social que opera nessa forma aqui de benefício definido, tá? Tá certo. É possível também, uma vez que o cliente ele tenha feito, por exemplo, ele tenha aderido à Previdência aberta, privada, de uma instituição. Ele pode fazer a portabilidade se ele assim desejar, desde que atendido alguns requisitos. Olha só, a portabilidade, portanto, é o direito que o participante tem de, durante o período de diferimento ou de acumulação, transferir os recursos financeiros acumulados na reserva que ele tem para outro plano de benefício previdenciário operado por uma entidade aberta de previdência complementar. O requisito é que a portabilidade ela só é permitida entre planos do mesmo segmento, ou seja, eu só posso fazer a portabilidade de um PGBL para outro PGBL, ou de um VGBL para outro VGBL. Isso porque a gente tem aqui diferenças tributárias entre esses dois planos. Então, por isso que eu só posso fazer a portabilidade de um da mesma classe. E a transferência, o que seria isso? Bom, o cliente ele pode solicitar a transferência entre planos para mudar a característica do investimento em função do risco da carteira. Então, como exemplo, eu tenho um cliente que ele está num plano de previdência que aplica em renda fixa e ele quer mudar para um plano que aplica em renda variável. É aquele exemplo que eu coloquei aqui, né? Aqui ele estava investindo em renda fixa, mas ele quer mudar e ele quer um plano que aplique em renda variável. Ele não está saindo da instituição aqui que ofertou o plano, ele só está fazendo uma troca. É possível, tá? E isso não é uma portabilidade, é uma transferência entre planos. Aqui eu não vou ter incidência de imposto de renda nas transferências entre planos. E eu tenho também a possibilidade de resgatar, que consiste na possibilidade que o participante tem de sacar ou uma parte, ou então a totalidade de sua reserva matemática, que é o que ele tem acumulado no plano para o resgate. O resgate ele somente é permitido durante o período de acumulação e antes da concessão do benefício. O participante que optar por resgatar os seus recursos vai ter que arcar com o pagamento do imposto de renda, tá? Então, ele não está ainda convertendo no benefício para receber, mas ele já está sacando durante o período de acumulação, de repente por uma urgência temporária que ele tenha. E aí, nesse sentido, ele vai ter que arcar aqui com o imposto de renda nesse resgate que ele venha a fazer.